Muito bom dia Barra Velha, região, todos nós aí que estão nos ouvindo aí nesse domingão, hoje 9 horas da manhã, sol bonito lá fora, né? Meio com cara de chuva, mas estamos aí novamente hoje. Hoje a gente trouxe aí a Tati, né? Ela que é policial civil hoje na ativa, e a gente trouxe por conta de um assunto aí bastante comentado ultimamente aí, mas também pouco explicado, pouco falado sobre o assunto, e eu acho que o pessoal está dando muita importância para esse assunto, né? Que nem a gente estava comentando com a Tati, ela é policial civil, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses atentados nas creches, nas escolas aí, esses fatos que têm acontecido aí, que têm gerado bastante polêmica hoje aí. Dar a palavra para a Tati aí para ela se apresentar e falar um pouquinho sobre ela aí. Bom dia, né? Primeiramente aí, bom dia ao pessoal que está nos assistindo. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Falando sobre um assunto tão que hoje está causando tanta polêmica e tanto desespero aí nas Pois é, né? pessoas, né? Principalmente quem tem filhos aí em idade escolar, está bem preocupado com isso. Bom, primeiramente sou policial civil, né, aqui em Barra Velha. Estou atuando aqui no município desde o ano de 2008, final de 2008, já vim para cá. Sou policial civil desde fiz a minha academia em 2002, Ixi, né? Desde 2005 na ativa aí, então já são 18 anos tá que a quase gente se tem. aposentando, né? Mais ou menos, Ixi, mais ou mais menos. uns anos Agora aí, né? com a nova lei aí ficou um pouco difícil, mas né, já estou na maioridade, por assim dizer, né? 18 anos de instituição da Polícia Civil. É, Sou formada na área da agricultura, que não tem nada a ver Tem nada a com a ver, né? polícia, né? E nesse tempo aí, muito curso, muito aprendizado dentro da própria instituição, fora dela, né? A gente sempre está se Uhum. atualizando. Trabalho na delegacia principalmente com crimes de fraudes, né, que são os Hum, famosos golpes, e também crimes contra a administração pública, que o pessoal conhece aí como crime do colarinho branco. maravilha, né? Então são esses o meu trabalho, né, principal hoje, mas já trabalhei em DPCAM, já trabalhei com outros tipos de crime também, mas principalmente foram em Balneário Camboriú foram 2 anos. Eu trabalhei em DPCAM, né, com crimes que envolvem crianças e adolescentes, também crimes contra mulher e idoso. Hum, Então já tem uma carguinha aí de trabalho, de experiência dentro da área da Polícia Civil, né, de uhum. segurança pública, e uma estrada bem longa, né? Já, mas tem mais tempo de polícia aí do que muita gente tem de vida. Então, é por aí, né? A Tati é bastante conhecida aí por conta de algumas operações, né, que ela realizou aí meio que sozinha, que desbancou muita coisa grande, mas a gente não pode entrar nesse assunto aí porque o nosso assunto hoje, o nosso foco é outro, né? Então hoje, Tati, a gente trouxe você hoje ali para a gente estar conversando um pouquinho sobre esses atentados que ocorreram hoje, hoje não, agora umas 2 semanas aí, Sim. na creche de Blumenau. A gente sabe que houve, né, a suspeita, inclusive até a gente gostaria de saber se é verdade ou não, que houve uma suspeita em Barra Velha também, de uma ameaça, de um atentado também. Como que foi feito? Qual foi o procedimento que foi feito, né? Qual foi a medida tomada referente ao atentado de Barra Velha também? Isso. Antes de começar esse assunto, né, é importante a gente dizer que a, ameaças virtuais com divulgação em redes sociais, nem sempre, nem sempre, a maioria das vezes, elas não são verdadeiras, né? Geralmente o pessoal coloca, divulga eh, atentados com o objetivo de chamar atenção e causar o pânico. Um pânico, né? Né? Isso é o maior objetivo dessas questões das redes sociais. Então, é uma coisa que você tem que ter muita atenção quando você vê uma informação dessa, né? Uhum. Na rede social, não divulgue, não divulgue, encaminhe para a Polícia Civil. Faça denúncia para a Polícia Civil para que haja investigação. Tá certo que a Polícia Civil também tem Facebook, mas não Não, adianta, não, né, não adianta, compartilhar com a né? polícia, né.
Não. Tem que tem Assim, que ó, a polícia tem Facebook, a polícia tem Instagram, a polícia tem várias redes sociais, mas rede social não é um meio oficial de denúncia, de né. informação, né, de denúncia. Então a polícia tem os canais específicos para denúncia, inclusive denúncia anônima, que podem ser encaminhados, né. Uhum. Então a pessoa não precisa, obrigatoriamente se identificar, mas ela tem que fazer a denúncia. Sem denúncia não há investigação. Nós não temos efetivo para manter um policial, por exemplo, olhando rede social O tempo 24 inteiro, né, horas cara. por dia para saber Eu o que já está sendo eu já divulgado. ia pedir se tinha pedir uma vaguinha já. É, né, porque daí fica ali Ficava só na só na rede social, né. Então, assim, rede social não é meio oficial de informação, né, primeiro ponto que tem que entender, tem que né. entender. Rede social não é ponto de denúncia, então ali não funciona. Faça denúncia no canal específico. Então, principalmente agora, envolvendo a questão de ataques, né, em escolas ou em outras repartições, né, tudo que envolve ataque, primeiro passo, recebeu a informação, viu em alguma rede social que é suspeita, né, Uhum. não é um meio oficial de informação. Pegue aquela informação que você recebeu e entre em contato com a Polícia Civil, seja através do telefone da tua delegacia, da delegacia da cidade, seja através de algum policial que você conhece, seja através do disque denúncia que tem, Denúncia. né, que é o 181, ou mesmo dentro do site da Polícia Civil tem o local para você fazer essa denúncia. Uhum. Toda denúncia que chega à Polícia Civil envolvendo ataques, ela é amplamente investigada. Então, se você recebeu ficou sabendo da possibilidade de que ocorra um determinado ataque, fazendo a denúncia, a Polícia Civil vai imediatamente iniciar o processo de investigação para se chegar à autoria, Uhum. né? O atentado de Blumenau, na verdade, a pessoa que realizou, o autor lá, o Bendito fruto. né, a gente não pode Abençoado. falar muita coisa hoje Uhum. em dia, porque senão a gente responde, né. A gente pode falar o que pensa de verdade, É. né. Então vamos falar assim, o autor, né, ele não divulgou nada, ele simplesmente comentou com um amigo, foi lá e realizou o atentado. Ah, ele chegou a comentar? Chegou a comentar com o amigo. Tá vendo, olha só. Se esse amigo tivesse tomado a atitude de fazer a denúncia, esse ataque provavelmente não teria Não teria acontecido. acontecido. Meu Deus. Aqui em Barra Velha, nós já recebemos algumas denúncias, né, de situações dessa natureza. Eu, inclusive, recebi uma pessoalmente, né, então, assim, a hora que a gente recebe essas denúncias, já iniciam as investigações. Tanto que, em menos de 24 horas, a gente já localizou o adolescente que estava fazendo, Era eh, adolescente. era um adolescente, né, então o adolescente que estava, eh, planejando, né, o atentado e já foi localizado, identificado, conduzido para a delegacia e feito todo o encaminhamento necessário para aquele adolescente e para a família também do adolescente, Uhum. né. Então isso é bem importante a gente frisar. Né, que aquilo que chega para a Polícia Civil envolvendo o atentado será imediatamente investigado, Uhum. né. Então, existem inúmeras denúncias, e essas denúncias, quando chegam, elas são automaticamente investigadas, e é por isso que a gente consegue conter muita coisa, Uhum. Deixa eu né. te perguntar, Tati. Existe algum plano hoje de contingência, uma maneira, que é avisado esse tipo de coisa para evitar ou ainda não tem? Na no país todo, né, é uma falha muito grande de planos de contingência. Não tem, né? Seja ele para atentado, seja ele para, enchente, seja ele para incêndio, seja para aquilo que for, Uhum. entendeu?
Qualquer tipo de desastres, aí não há um plano de contingência específico, nem treinamento dentro Nada. de instituições públicas, né. As empresas privadas, geralmente, elas fazem treinamentos com os funcionários, né, em situações que envolvam uma coisa, assim, mais do dia a dia deles, né. Por exemplo, Uhum. deu um curto-circuito, pode dar um incêndio, eles têm já a brigadista deles lá, né, e tem um plano já mais ou menos, tem um treinamento que acontece, o que que os funcionários vão fazer, vão para que lado, beleza. Agora, numa escola não tem. Pois é, né? Numa escola, tanto pública quanto privada, você não vê isso, né. Então, assim, não há um treinamento, né. Até a gente estava falando antes sobre questão de Uhum. arma de fogo, né. Sim. Eh, o treinamento ele é muito necessário, porque quando você treina para alguma coisa, aquilo que você faz é automático, entende. Então, assim, o por exemplo, quando você aprende a andar, quando você é bebê, né, o pai e a mãe pega pela mãozinha Uhum. e vai ensinando a andar, Andar. né. Isso é o treinamento da Esse é o criança para treinamento. aprender a andar. Depois ela não precisa mais disso, ela faz aquilo automaticamente, porque é da natureza, né. Ela Sim. aprendeu a andar, ela treinou para aquilo, então ela vai andar, né, não precisa ninguém falar: "Ande", ela vai levantar e vai andar. Quando você entra no carro, quando você aprende a dirigir, a autoescola vai lá e te ensina Tem a um treinamento entrar, também. arrumar o retrovisor do teu carro, colocar o cinto, ver se o banco está ajustado para você na altura do volante. Aí você vai lá, liga o carro, né, É. confere a marcha se ela está, né, no neutro, liga o carro, daí você coloca a marcha, olha e sai. Isso é um passo a passo que é feito dentro da autoescola. Uhum. Quando você pega o teu carro para sair na rua, você não precisa mais disso, você entra, já vai e vai. Já tá treinado. Por quê? Porque você está treinado. Uhum. Então o plano de contingência ele é para isso, é para treinar, para que quando aconteça a movimentação dentro de uma escola, a movimentação dentro de qualquer local, seja automática e não cause o pânico. Pois pega fogo dentro de uma escola hoje, o que que um professor vai fazer? Vai sair todo mundo, criança gritando, Correndo, berrando, se acumulando, tem uma porta, não vão conseguir passar, vão ficar presos na porta muitas vezes ali, vai pode dar pisotear. cair, vão ser pisoteados, por quê? Porque vai ter o desespero sem ter o treinamento, Olha só, isso é importante, hein? né. Então, deu algum tipo de problema, faça um treinamento, faça um Uhum. planejamento de um treinamento. Por exemplo, entra um cara atirando na escola, né, você escuta o barulho do tiro. Você vai sair correndo e gritando? Se colocando, Na frente, na não. frente? Qual é o Uhum. procedimento correto para É se isso? esconder. Se esconder. Se esconda, tranque a porta, coloque um objeto para que impeça a A entrada, entrada. né, ou então, tá lá do outro lado tirando não sei o que, sabe. Cadê o treinamento Sim. para poder se proteger de uma situação dessa, para não ter aquela correria, atropelamento, um monte de coisa desse É, tipo? eu acho que infelizmente o poder público não tem como deixar 24 horas por dia uma viatura na frente de uma escola. Não, é Não tem impossível, não como, tem né. efetivo para Pega isso, Barra Velha né. hoje tem acho que quantas escolas tem hoje Barra Velha? Tem várias, né, Mais de contando com 20, educação né. infantil, É, particular e particular e, né, tu então imagina, não assim, tem não como, né. não tem, não é praticamente impossível você ter policiais à disposição em todas as escolas. Uhum. Então o treinamento seria importante, muito importante. Ah, toca uma campainha lá, o sinal da escola para uma coisa, você sabe que é incêndio, toca para outra coisa, você sabe que é Uma sirene diferente, é. né. Ele não Uhum. tem o sinal próprio que toca para os intervalos? Então faça um tipo, né, programa um tipo de código para cada de sinal para cada coisa e faça o treinamento com os alunos. Quando acontecer, vai tocar. O aluno muitas vezes nem vai saber que realmente é uma ameaça real. Ele só vai pegar e vai fazer aquilo que foi planejado, porque vai, né, pode ser um Mas tem que treinamento, haver aquele treinamento, mas né. tem que Isso é haver, importante. porque
vai sair da escola, vai saber que tem que guardar o seu material, colocar na mochila, sair em fila indiana, ou então se proteger de alguma forma, Uhum. né. É importante isso. Eh, referente ali, voltando ao assunto ali do ataque à creche ali de Blumenau ali, e, a gente se pergunta, muita gente se pergunta, o que que se passa pela cabeça de uma pessoa que comete um atentado desse? É um problema psicológico? O que que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Olha, é muito complicado a gente falar sobre cabeça de alguém, né. Às vezes a gente não entende nem a nossa mesmo. Mas uma pessoa que comete, digamos assim, nós temos 2 tipos de situações diferentes, né. O cara que fez o atentado na creche, ele não era estudante, ele era adulto, eh, foi motivado por N fatores a fazer aquilo, né, achou legal matar criança, né. Hum, E aí a gente sabe que é uma pessoa que tem, no mínimo ali, ele tem algum tipo de transtorno, né, que não doença, não estou falando de doença, né, que é uma coisa bem diferente, ou, por exemplo, algum outro tipo, trauma. né, mas a gente tem que analisar, assim, se ele vai lá e entra isso eu estou falando, assim, pelo mínimo de conhecimento que eu tenho dentro da área da psicologia forense, né. Uhum, Cara que não se compadece de uma criança que é inocente, que não tem como se defender, chega lá e sai dando machadada, né, no mínimo ele tem traço de sociopata, né, os famosos psicopatas aí, para fazer uma situação, cometer um crime dessa não tem natureza, como, né. né, meu Deus, né. Não tem outra explicação, né. E a sociopatia ela vem, associada a vários fatores, né. Uhum, Desde problemas neurológicos ou então genéticos ali, alterações genéticas que tenha, ou então, eh, assim, não nem dá para falar tudo, porque eu não sou psicóloga, mas assim, dentro do que eu já estudei nessa área, né, são várias coisas que podem afetar para a pessoa ser um sociopata, né. uhum. E um cara desse não tem outra explicação, né. Então esse é Um fator, um um tipo, fator, né. né. E aí a gente pega, por exemplo, atentados em escolas cometidos por adolescentes, que também tivemos Bastante, né. vários, né, até tem sido divulgado em algumas outras, que aconteceu já em vários municípios, né. E quando você pega o adolescente ali que faz a apreensão daquele adolescente que cometeu o atentado, ou daquelas ameaças que são, impedidas antes porque houve uma denúncia, Isso, é né. importante, Né, não. então aquelas ameaças que são impedidas de ocorrerem devido à denúncia que ocorreu e a investigação interceptou, então, assim, ó, geralmente você pega o adolescente, você vai ver, um dos fatores, bullying, Bullying. certo? O bullying é muito grande, geralmente, com esses adolescentes. A questão de com do a questão familiar afeta bastante também, porque geralmente o adolescente ele não tem um apoio familiar em casa que possa estar conversando, Conversando sobre isso. falando sobre aquilo, né. E aí ele acaba não tendo um suporte para poder, extravasar aquele sentimento, aquela coisa, e acaba cometendo esse tipo Uhum. de crime, né, ou intencionando fazer esse tipo de crime, né, e os alvos geralmente são colegas que causaram algum tipo De bullying com a de criança. bullying com ele, Até né. até eu anotei até um assunto, uma pergunta diferente aqui, que é referente ao bullying, né, que, nas escolas hoje, eu não sei se é o início de tudo, mas eu acho que o bullying tem muita relevância quando a gente fala em assassinar, em homicídio ou suicídio, né, em Aham. suicídio, atentados por adolescentes, o bullying é o fator geralmente disso aí? Dos adolescentes, sim. É, porque hoje nós estamos vivendo num meio, eh, digital. Uhum. Hoje a maior parte das nossas comunicações são através dos meios digitais, tanto é que a gente está falando hoje pela rede Através do social, é, né. verdade.
né, as redes sociais, seja YouTube, Instagram, Facebook, a gente está falando através de uma rede social. A informação hoje ela está muito rápida na palma da tua mão, Sim. né? Os adolescentes, eles mudaram o sistema de relacionamento deles, né? Hoje não é mais o famoso bolinho de criança na rua para brincar de Não. bola, para fazer eh, tocar campainha e correr. Não é mais isso, né? Subir em árvore, arrancar o dedão do pé jogando bola na rua, não faz mais isso, Não tem mais, verdade. né. Hoje a forma de amizade das crianças, a maior parte, né, das crianças, dos adolescentes mantém amizade através de rede social, né, através dos jogos, virtuais, seja ele Free Fire, Roblox, Minecraft, que Uhum. são o que a criançada e os adolescentes gostam de jogar ali, o Call of Duty, seja o que for, né. Então eles acabam tendo relacionamentos sociais Pela internet. pela internet, né. E também aí vem outras coisas, né, o TikTok, o Instagram, onde há publicações, né, que eles publicam as coisinhas deles ali, os videozinhos, Instagram, Facebook adolescente não usa, né, vamos falar a verdade, adolescente Adolescente usa Facebook Instagram, né? é dos velhos, né, Hum. acima dos 35, né, quem tem menos de 35 é Instagram. é Instagram, TikTok, né. Então aí fazem aqueles videozinho, né, e publicam. E aí o que que acontece? Sempre tem um abençoado que vai lá pra meter o pau, Sempre. né, pra Falar mal, né? falar mal. Pra fazer um elogio, não É abre a pouco. boca o infeliz, mas pra ir lá causar intriga e plantar a sementinha do inferno, o cara vai, sabe. Nunca vi como tem gente que gosta de ser maldosa. Uhum. Né. E o adolescente que está em fase de formação, ele está se desenvolvendo ainda, ele está criando o que ele vai ser, né. A Sim. criança ela desenvolve algumas coisas, o adolescente vai desabrochar para a vida adulta. Então, essa questão do julgamento psicológico que acontece, né, do julgamento dos atos dentro da rede social afeta muito o psicológico também do adolescente, e ele daí começa com problema de autoestima, com: "Ai, ninguém gosta de mim, eu sou feio, eu isso", sabe. Só começa a ver os seus próprios defeitos, porque isso é natural do adolescente. Ele não consegue ver a quantidade de coisa boa que foi publicada ali, mas sim a quantidade de coisa ruim, os Só o haters, negativo, né? né, que são os chamados haters da internet, né, aqueles que Uhum. só sabem fazer publicação de ódio, Uhum. né. Isso é complicado para um adolescente ali dentro da rede social, né. Bem difícil. Uhum. É complicado. Deixa eu te perguntar, referente ali aos atentados ali, né? Eu anotei uma pergunta ali que a gente comentou até ontem no assunto, que é a importância de muita divulgação nesses tipos de caso. Né? Isso, muito. Por que que, por exemplo, a imprensa não noticia suicídio? Não sei dizer, né? A imprensa não noticia suicídio, é porque não dá Ibope? Não, qualquer morte dá Ibope. Uhum. Hoje em dia, falou em morte, se pega, por exemplo, o Jornal da Record para você ver, é só caso de roubo, de morte, né, é assim, é a programação toda, principalmente aquele balanço geral que ele É passa só lá, morte e acidente e... se você duvidar, escorre sangue da TV. Por que que eles não Uhum. publicam suicídio? Porque quando você fala de divulgação de suicídio, você automaticamente está incentivando que outras pessoas que se encontram no estado depressivo e estão É mesmo? pensando em cometer um suicídio, eles se motivem a cometê-lo. Não sabia. Então, eh, não há divulgação para que não haja Também motivação. incentivação e motivação E isso é feito no caso desses atentados também. também, sabe? Também isso acontece.
Quando você tem, ah, uma divulgação muito ampla de determinados tipos de situações, principalmente que envolvem a questão psicológica, quanto mais você fala, mais você motiva. Olha só, não sabia. E tanto é que até agora que a gente começa a entrar nesse assunto, a gente percebe que, assim, quando acontece um ataque, no mesmo dia, no segundo dia já acontece em outro lugar, já acontece em outro lugar. A gente teve 3 atentados em 15 dias, né? E Isso, ameaça teve inúmeras. inúmeras ameaças, né? Na delegacia a gente costuma até isso foi quando eu entrei na polícia, né, 18 anos atrás, eu lembro que eu atendi o primeiro suicídio. E aí um policial já estava quase se aposentando na época, né, Hum. falou pra mim assim: "Ih, agora se prepare que vem mais 3, no mínimo". Achou que era E brincadeira? eu pensei: "Capaz, né, onde já se viu, né, tipo, deu um suicídio, em 30 dias dá mais 3". Hum, E realmente deu. deu, entendeu? Por quê? Porque na cidade se comenta, mesmo que não se divulgue em jornal, em qualquer coisa, e motiva outras pessoas a também cometerem. Porque a cidade em si, quando é uma cidade, principalmente com característica de cidade pequena, como é o nosso caso, ou onde eu comecei, que era Caçador, Uhum. as pessoas se conhecem e o telefone sem fio funciona, Funciona. Propaganda boca a entendeu? boca é que mais funciona, né? É. E aí o cara vai lá e já tá motivado, também comete suicídio. E assim, no começo eu achei que era brincadeira, mas não, acontece mesmo. Isso é Então real. assim, deu um, pelo menos mais 3 vai dar na Mas sequência. e teve Aí, ele passa por um período que não acontece, até que alguém se motive por algum motivo a cometer suicídio de novo. E é sempre desse jeito. Há uns 2 anos eu comentei com um colega meu, que é escrivão também, eu falei ele atende os casos o cartório dele é cartório de homicídio e isso. Daí ele faz suicídio também e outros uhum. tipos de crimes ali eh contra o crime organizado, por assim dizer, né. E aí eu cheguei pra ele e falei deu um suicídio, eu falei: "Tá preparado pra mais 2?" Aí ele: "Ué, por quê?" Eu falei: "Você não reparou ainda que deu um, vai dar pelo menos mais 2 na sequência?" Olha que coisa, só por conta da repercussão. Ele falou: "Capaz que acontece isso". Daí eu falei: "Você não percebeu ainda?" Ele falou: "Não". Então eu falei: "Então agora aguarde". E agora sim, agora ele já falou várias vezes pra mim: "Pô, Tati, deu um, já deu mais 2". E teve, né, aconteceu um em São Paulo, né, foi um em Minas Gerais e um em Santa Catarina. Sim, 3 casos de então atentado na assim, escola. atentado à escola. Então você vê, assim, que isso é uma coisa que motiva. A divulgação, seja ela Que coisa, né, de cara. alguma forma, ela vai motivar, né. Então, quando você vai lá e fica, eu vi lá, eu vou citar o exemplo que aconteceu aqui agora faz pouco tempo, né. Não estou Uhum. falando daquele que foi investigado e o adolescente foi identificado e encaminhado. Mas eu recebi no meu entre o meu Facebook, Instagram e WhatsApp, eu recebi acho que umas 50, 60 mensagens Hum, de pessoas questionando sobre uma publicação, logo após o atentado de Blumenau, que falava que teriam mais não sei quantos ataques, principalmente nos estados de Minas, São Paulo e Santa Catarina, certo? hum. E nessa publicação tinha uma relação de mais ou menos umas 40 cidades. E entre elas estava escrito lá Itajuba. Sério? É. Só que Itajuba não é cidade, é nosso bairro, né? Aquela cidade ali, na verdade, como se município, se eu não me engano, é Minas Gerais, certo? E aí um monte de pai de pai de aluno, que eu tenho meus contatos ali, me mandou mensagem questionando sobre a veracidade disso. Teve até uma pessoa que foi lá e fez um vídeo no TikTok, divulgou uma coisa assim, ficou bem, uma situação assim bem Bem complicada, né, chata, né. bem chata, A pessoa muito divulgou uma coisa que chata. ela nem sabia, né. É.
Então, assim, ficou muito feio, né, assim, desnecessário, completamente desnecessário. Então todos os pais que me mandaram essa mensagem, eu falei: "Calma gente, não é por aí, não crie pânico, não funciona desse jeito. Primeiramente, essa pessoa nem daqui do estado de Santa Catarina é, né, o o município que está sendo citado ali é de Minas Gerais, Tem não nada a ver é uma o coisa com a bairro outra. Itajuba, Olha né. só. Então, calma aí, alguém criou essa publicação para causar pânico Aí vem uma desgraça ali, comenta um negócio que nem sabe, e acaba gerando um pânico, um é tumulto. isso. Tanto que, assim, os meus filhos eu tenho 2 filhos que estão em Estuda. idade escolar, né. Uhum. A minha filha não queria ir para a escola no dia do possível atentado, que era dia 20 de abril, né, porque ela estava se sentindo com medo de ir para a escola, Sim. por causa Lógico, né? dessa montoeira de porcaria que foi falada, né, sem contexto nenhum. Aí eu peguei a minha filha e falei: "Não, você vai para a escola sim, não vai acontecer nada, você vai para a escola". "Ah, mas você tá falando tá todo mundo achando que vai ter alguma coisa". Eu falei: "Não vai ter nada, vai para a escola que não vai ter nada". "Ah, mas você tá falando isso porque você tem conhecimento e é policial". Eu falei: "Não, não é por isso, é porque não vai ter nada, as pessoas estão divulgando as coisas de forma errada". Uhum. Que na verdade, assim, se tem uma denúncia, tem que ser notificado para a polícia, não para o Sim, Facebook, não para o TikTok, porque isso gera um tumulto que às desnecessário, né? sabe, às vezes a gente pensa assim: a pessoa tá fazendo isso não é para divulgar a ação não, não é para divulgar uma possível ameaça, tá fazendo aquilo ali só para aparecer, ganhar curtida, seguidor. É mesmo, olha só. Entende? Assim, ó, quando você pega uma e aí entra uma questão muito séria, que é a divulgação de fake news, né, Uhum. para você ver o potencial que isso chega. Fake news hoje é crime no Brasil, né? Sim, é crime no Hoje é crime, Brasil. né? Então, veja o potencial que uma divulgação errada pode chegar. E aí entra um contexto tanto de questão pessoal, o que você pode causar de dano a uma pessoa específica quando você divulga qualquer coisa sem conhecimento, sem pesquisar a fonte, sem nem pôr no Google muitas vezes para ver Uhum. se é verdade ou não, né? Vai lá, vê, recebe a publicação e sai disparando, E né? fora que a gente volta naquele assunto antes, que é da motivação. Dá Você motivação. dá mais uma motivação para possivelmente, por exemplo, Itajuba acaba aparecendo no mapa Santa Catarina inteiro, porque o Sim, TikTok é nível Brasil, mundial. Então sim. você dá uma ênfase para uma cidade que às vezes ninguém sabia que existia aqui em Barra Velha, que era o bairro aqui, ninguém conhece Barra Velha, mas ninguém conhece o bairro Itajuba, mas você dá uma importância para esse bairro gigante para esse tipo de E pessoas, o né? problema é que não é uma divulgação positiva, que fique bem claro isso, né. É uma importância negativa, você vai trazer uma Sim. imagem muito negativa para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu né, pra tua região. Uhum. Você vai trazer uma coisa ruim, Até motivando esse tipo de podendo pessoas. motivar esse tipo de situação. Aí, ó. Eu prefiro que ninguém saiba onde é que eu moro do que eu anunciar para todo mundo que tem uma escola no lugar que eu moro. Pois é, aí fica complicado, né. Então a divulgação, ela é Coisa, né? motivação muitas É vezes, né. complicado, né? Aí a gente entra, por exemplo, em citar, por exemplo, alguns serial killers, né, Uhum. eh, que a gente estuda muitas vezes. Cara, eles cometeram um tipo de crime que foi bem, digamos assim, bárbaro, e a imprensa foi lá e divulgou, e eles acharam legal a forma que eles apareciam, porque eles eram, digamos assim, Era o visto, sociopatas, né? né, eles não eram vistos, não eram queridos por ninguém, não eram incentivados por ninguém. Quando eles viram a notícia, eles se sentiram: "Uau, fui eu que fiz aquilo". Vou fazer de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque eles estavam aparecendo.
né? Tanto que se você pegar entrevistas com eles adoravam aparecer, adoravam ver o crime deles Alguns noticiado, gostam muito de ser entrevistado ainda, né? né? Então, assim, eles se deixaram ser presos Justamente para poder, para poder aparecer mais e ficar na história, olha só até onde vai, né? entendeu? Então aí entra a questão da motivação, né? Você ficar divulgando, 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 divulgando. Muitas vezes alguém que está numa situação que nunca é visto, nunca é pensado, nunca é lembrado, vai lá, não, eu vou fazer aquilo porque é um, Que eu vou ser lembrado. né? É complicado. Deixa eu te perguntar, uma pergunta aí que muitos pais aí têm, e eu também como pai me pergunto também referente a isso, até a gente comentou ontem, referente a celulares para criança. Existe uma restrição? Existe uma idade aconselhável? Qual que seria o procedimento para uma criança ter um celular hoje? Falar em idade específica é meio complicado, né? Eu não tenho formação de psicóloga para estar falando exatamente sobre isso. Mas hoje, com o advento da internet aí, com todo esse sistema virtual que a gente que existe hoje, né? Uhum, Não tem como você impedir o acesso a um celular, um tablet, notebook de uma criança, uhum, né? Até porque toda a comunicação hoje, a maioria é feita através disso. O que é importante você, como pai, como mãe, ter assim, atitude? Ah, vou dar um celular para o meu filho, vou dar um tablet para o meu filho. Verifique o que ele está fazendo. Não existe essa coisa, ah, eu vou respeitar a privacidade dele. Porcaria nenhuma. Vai lá e verifica o que ele está fazendo, com quem ele está conversando, o que que ele está acessando na internet, principalmente, né? né? Hoje tem várias formas de você fazer a verificação sem realmente precisar pegar o celular e ver, Uhum. né? Você pode ter acesso através do teu próprio celular ou computador. Mas quem não sabe, por exemplo, fazer esse procedimento, vai lá e pega e olha, E monitorar o que o filho está fazendo no celular, né? monitore o que ele está fazendo, E né? aí a gente entra num assunto, Tati, até que a gente estava comentando, que são o quê? São os relacionamentos pela internet, né? Isso, hoje Que nós tem até um temos, nome bonito, né? tem o sextortion ou sextorção, né? É. Depende né, em inglês é de uma forma e já colocamos o sextorção aqui no Brasil. Tem muito adolescente. Aí eu não vou nem falar dos adultos que caem nesse golpe, né? Mas assim, colo- que dá vontade de bater, né? Porque, pô, o cara vai lá, o vagabundo vai lá, coloca uma foto de uma menininha bonita lá, mostrando a bunda e manda pros cara casado começa a conversar, dali a pouco tá, ou você me paga você estava conversando, não, o principal é assim, você estava conversando com a minha filha que é de menor e trocando nudes com ela. Se Uhum. você não me pagar tanto, vou mandar todas as conversas para tua família e não sei o quê. E aí o cara cai, vai lá e paga, né? E é uma extorsão sem fim, né? Sim, vai fazer o quê? Aí é complicado, gente. Tá? Então essa é um tipo. Aí agora vamos falar sobre o que acontece com os adolescentes. Que já a gente já pegou mais de um caso falando sobre isso, né? Então, assim, Uhum, ocorre muito isso daí. Então, o adolescente, como a gente estava falando, o meio principal hoje deles de comunicação é a rede social, a internet. uhum, Aí o pedófilo vai lá, coloca uma foto de um adolescente como se fosse de perfil, puxa conversa com alguém, tanto com menina quanto com menino, e começa a fazer amizade, né? E o adolescente vai contando, né? Ele, como não tem um bom relacionamento familiar, ou às vezes se sente constrangido em falar aquilo com o pai ou com a mãe, porque acha que vai ser julgado dentro de casa, né? uhum. Então ele começa a conversar com esse amigo virtual, que ele acha que é verdadeiro, que ele acha que existe, que ele acha que é um amigo. E aí começa a contar os seus, digamos assim, os seus podres, né?
seus desejos, suas vontades, as dúvidas sexuais que vão surgindo durante a adolescência. E aí o pedófilo ali começa a armazenar uma série de informações a respeito daquele Uhum. adolescente, né. Aí começa: "Me manda foto do teu pezinho, Manda rodopé. me manda foto dos teus lábios, me manda foto não sei do quê". Daqui a pouco ele já começa a pedir foto nudes, já começa a pedir fotos, mais, envolvendo situações sexuais mais implícitas, né, assim, Uhum. uma coisa assim bem começa a piorar a situação, e aí o adolescente está coagido, porque ele começa a ameaçar: "Se você não me mandar, Eu te mando essas fotos pra alguém. eu mando a conversa que a gente teve para tua mãe, Ah. eu mando a conversa que a gente teve para o teu pai". E aí começa a extorsão. E aí começa a extorsão, daí a pouco já não é mais só a conversa, já é a foto, porque o adolescente já mandou aquela foto, e aí começa a piorar essa situação, entendeu? Uhum. E aí automaticamente essas fotos, elas são utilizadas para abastecer redes de pedofilia na dark web, Que são né, redes grandes hoje, né? redes grandes. Então as operações geralmente contra pedófilos são operações muito grandes, são presas várias pessoas no país, fora dele, um monte de coisa desse tipo. Então assim, vai abastecendo as fotos nas redes de pedofilia. E o adolescente começa a mudar o comportamento. Cadê o pai e a mãe que não tá vendo isso? Cadê o pai e a mãe que não tá vendo? Né, e aí a gente não entra só quando fala em questões de internet, conversas ali, não estou falando só sobre essa situação explícita aí do sextorção, mas sim também com outros tipos de situações, né, que motivam até ataques na escola depois. Cadê o pai e a mãe que não tá vendo o que o filho está conversando na internet, que não está vendo que ele teve uma alteração comportamental, que ele está triste, que ele está recolhido, que ele está nervoso, que ele está Uhum. agressivo, que ele está chorando, que ele está se mutilando. Às vezes fica até 3, 4, 5 horas da manhã na frente do computador. É, muitos adolescentes se cortam, se Motivo. autolesionam, entendeu? E cadê o pai e a mãe que não tá vendo? E aí é que leva essa série de suicídio que a gente vê aí, né? Aí leva suicídio da adolescente, aí leva, os transtornos comportamentais que podem gerar N motivos, até ataques em E escolas. escolas. E terminando em fatalidades inúmeras aí que a gente, né, infelizmente. Sim, então a rede social para criança, adolescente, ele pode ter? Pode, pode, mas tem que ser monitorado. Quando agora eu vou pegar e vou te fazer uma pergunta. Você é do tempo que não tinha internet quando você era criança. Não, não. Você brincava com os teus amigos, você Oxi. saía jogar bola, você fazia um monte de coisa. Uhum. Teu pai e tua mãe sabia quem eram os teus amigos? Sabia? Você levava teus amigos na tua casa? Levava. Ô. Tua mãe e teu pai não ficavam de butuca para ver o que que estavam fazendo ou Co- estavam É, conversando? claro. Ficavam. Por que é que agora com a internet não fazem isso? Pois é. Às vezes nem sabe quem é o amiguinho, né? Não sabe quem é o amigo, não sabe onde é que mora, não sabe o que que faz, não sabe de nada. Os adolescentes hoje usam muito o Discord, né. Não sei se você conhece o Discord? Uh-uh. Ah, eu fiquei sabendo porque eu também sou meio gamer, tá. Mas, assim, você conhece o Discord? Você sabe o que é Discord, né. Geralmente é usado por gamers, né. Então, assim, o Discord é como se fosse é uma rede social muito grande, tá. Você pode fazer live, você pode comprar coisa, você pode, Hum, fazer curso, pode fazer um monte de coisa. E também você utiliza o Discord para você entrar em call, em chamada. em jogo. Jogo.
enquanto você joga. Então você está lá jogando Free Fire e automaticamente você está no Discord, numa call, falando com os teus amigos, combinando o que que você vai fazer, Uhum. certo? E aí nessas calls do Discord surgem vários assuntos, Uhum. né? O teu filho não tá falando sozinho para as paredes em casa, ele tá falando com os amigos no Discord, né? Então, fique com o ouvidinho, né, que nem você fazia, que Hum. nem o pai e a mãe da gente fazia quando levava os amigos em casa, fique com o ouvidinho meio aberto e escute as conversas do Discord. Isso dá tanto transtorno, né? Meu Deus. Dá, dá, entendeu? Dá muito. E aí, assim, no começo eu não entendia também o que era Discord até eu começar a usar, né? Uhum. Aí comecei a compreender um Tu é pouco. gamer, é? Gosto de jogar. Que Gosto. chique. Eu acho que eu tô velho mesmo esse negócio aí. Tô vendo que a idade tá me pegando. Até vou minha aposentadoria já também, já. Não, eu gosto de jogar sim, tem uns jogos ali que eu jogo, mas eu não gosto de jogar Free Fire, Call of Duty, essas coisas não. Eu gosto de jogar outro tipo de. Eu jogava aquele de cortar fruta, a frutinha lá. Ah, E lá eu jogava, cara. Ou aquela bolinha que subia, tirava eu gostava do jogo da cobrinha antigamente, aquele do no celular, celular, né? Ah, aquele né? lá é. Aquele lá é um clássico. Aquele lá era um clássico. Eu nunca consegui ganhar aquilo lá. Sim. Chegava uma hora que dava nó na cobra, você não tinha Não tinha como. como, eu perdia, né, cara? Perdia. É. Nunca vi ninguém zerar aquele joguinho lá. Também não, era quase impossível, né? É. Aquele era, tinha que ter uma coordenação boa, né? Tinha aí. Tati, eu gostaria de fazer algumas perguntas para ti Ah. referente aconselhamentos ao que fazer, a certas situações do que fazer. Por exemplo, em caso de um adolescente, por exemplo, ou alguém que conhece um adolescente que está sofrendo, por exemplo, uma extorsão da parte sexual ali hoje, o que seria recomendado para esse adolescente? O que ele deveria fazer? Primeiramente, tentar conversar com o pai ou a mãe, né? Ou a mãe e o pai ver a mudança ali do comportamento, tentar conversar com o adolescente. Mas não de uma forma que julgue, né? O julgamento ele vai causar o afastamento, Uhum, né? Tente acolher, tente verificar o que está acontecendo, sem brigar, entendeu? Porque o adolescente tem medo do julgamento do pai e da mãe. Então, tente ver o que está acontecendo, tente entender o que está acontecendo. Né? Você já foi adolescente, então coloque-se no lugar, use da empatia, coloque-se no lugar do teu filho, para que você possa entender o que ele está passando, né? Verificou que é um caso dessa natureza, não brigue com ele, mande apagar a mensagem, excluir, não sei o quê, pá, não faça isso. Procure a Polícia Civil, e comunique às autoridades. comunique às autoridades, até porque se as conversas estiverem lá, o perfil do, do autor tiver ainda dentro da rede social e ativo, é mais fácil da gente localizar, Uhum, entendeu? Mais fácil de identificar e localizar. Se por acaso a delegacia em si não tem material e efetivo, ou não é nem efetivo, porque o efetivo se desdobra para esse tipo de situação, mas se não tem, digamos, tecnologia suficiente para fazer esse tipo de investigação, automaticamente nós temos a DEIC, uhum. né, que é uma delegacia de investigações criminais que é especializada nos meios digitais e que dá todo o suporte para a gente nesse tipo de aspecto, que foi o caso, por exemplo, da identificação do adolescente que queria que divulgou um atentado aqui, ele não iria cometer, ele só queria Queria atenção. atenção e assustar os colegas da escola. Mas foi identificado rapidamente, por quê? Porque nós temos uma rede de suporte dentro da Polícia Civil para fazer esse tipo de investigação. Então, nós, Delegacia de Polícia da Comarca de Barra Velha, não temos a tecnologia suficiente, a gente recorre à DEIC. E Uhum, eles nos dão todo o suporte para que a gente possa trabalhar e fazer o nosso trabalho. uhum. Então, isso existe dentro da Polícia Civil. Então, se você, pai, mãe,
identificou qualquer coisa desse tipo, procure a Polícia Civil, converse com o seu filho, né, seja parceiro dele nesse ponto, né, Uhum. não brigue, não xingue, não grite, não agrida, pega e converse, pegue essa situação e leve até a Polícia Civil. Né, faça um boletim de ocorrência, converse com o policial que está lá, explique o que está acontecendo. Nós temos a delegacia, dentro da delegacia, um cartório específico que trabalha com crimes que envolvam crianças e adolescentes, né? Nós Uhum. não temos uma DPCAM aqui em Barra Velha, mas nós temos um cartório que atende esse tipo De situação. de situação. Uhum. Então procure a polícia, né, vá lá, converse com a gente, né, se você é adolescente aí que está assistindo, está acontecendo esse tipo de situação, você não está se sentindo à vontade de chegar para conversar com o teu pai ou com a tua mãe, Às vezes até por medo, né? por medo da reação deles sobre isso, você pode procurar o conselho tutelar, se você quiser, você pode ir diretamente na Polícia Civil, se você quiser, né. Tá certo que a gente precisa de um responsável para fazer o gerar o boletim de ocorrência, mas isso não impede que você procure um policial lá, né. Isso é Nós estamos importante. lá, a polícia, eu sempre digo em palestras que eu faço muitas vezes, a principal função da polícia é proteger, Uhum. né, não é prender. Prender é uma consequência do ato que alguém fez, mas a principal função da polícia é proteger as pessoas, Sim. né, para que o crime não evitar que o crime aconteça, para proteger a pessoa daquele autor de um homicídio, daquele autor de um estupro, para que ele não volte a fazer e ter outras pessoas como vítima. Então a gente protege essas pessoas, a gente protege o mais vulnerável. Uhum. Então, procure a Polícia Civil, sabe, vá até a delegacia. Quem não sabe onde é que fica a delegacia, ela fica na rua Getúlio Bittencourt, 213, centro, Barra Velha, próximo ali a entrada à Clínica Secure, tem a Rua do PA, né, Uhum. entra ali, vai dar de acesso à praia, tem a placa na esquina lá, procure a Polícia Civil, vá lá, peça apoio, peça orientação, o que fazer, como proceder, Uhum. entendeu? Por mais que o adolescente às vezes chegue sozinho numa situação dessa, nós vamos ouvir, se for o caso, nós vamos acionar um conselheiro tutelar para que acompanhe os passos iniciais ali, Uhum. né, que é o órgão que protege também os adolescentes. Então nós temos essa rede de suporte aí para dar. Uhum. Aconteceu, nos procure. Quanto ao bullying, Tati, os pais aí que têm conhecimento que a criança está cometendo bullying ou que a criança está sofrendo. Também, primeiro, se o teu filho está cometendo bullying, primeira coisa, converse com ele, né. Não pense que, criança vai sempre falar: "Eu não estou fazendo". Então pare de acreditar na história do teu filho e comece a ter dúvidas sobre a questão se ele tá ou não tá. Tem pai e mãe que não acredita que o filho faça esse tipo de coisa, mas às vezes ele é o chefe da quadrilha, entendeu? É ele que está coordenando e incentivando o bullying, né, chefe da quadrilha é brincadeira, mas assim, Aham. a gente tá falando, né, porque é uma coisa assim meio pesada até. Mas cara, você tem que ter conhecimento, você tem que saber que teu filho não vai te contar sempre a verdade, É. ele vai omitir fatos, principalmente quando ele sabe que ele tá errado, né, ele não dê uma nota de 2 e uma de 100 e peça para ele rasgar para ver se ele não sabe qual é. Uhum. Né, então assim, ele não é ingênua nesse ponto, e não é santo também. Nenhum adolescente, nenhuma criança é santo. Eles vão tentar, digamos assim, mentir para ficar bem na foto. Sim. Então, eh, quando chegar a informação que o teu filho está cometendo bullying, né, converse com ele. Fale das consequências dos atos dele, por mais que ele chore e jure de pé junto que ele não fez. Fale sobre consequências. Não passe a mão na cabeça achando que ele é santo, porque não é não, Uhum. né. Eh, os meus filhos, se chegar
Qualquer coisa sobre que eles estejam cometendo bullying lá em casa, eu não quero saber se fez ou se não fez, o pau come, porque eles sabem que eu não tolero esse tipo de coisa, O pau come. né. Assim, eles sabem que o bicho vai pegar lá em casa. Então, se fizer, vai ter que arcar com as consequências. Eu não vou passar a mão na cabeça de nenhum dos 2, só que também não vou aceitar que façam contra eles. Se fizerem contra eles, eu vou na escola, se não resolver na escola, eu faço boletim de ocorrência eu mesma como mãe, Uhum, né. Ah, se não resolver, a gente faz outro até que o negócio realmente flua, uhum, né, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. A partir do momento que uma brincadeira causa um constrangimento a alguém, isso daí é bullying, uhum, né. Quando eu entrei na polícia, na academia de polícia, agora eu vou contar um caso real, certo, um caso real que não teve um final feliz, né. uhum. Quando eu entrei na polícia civil, na minha academia, nós tínhamos aula de direito penal. E aí o delegado que dava aula para nós, cara, era a melhor aula que a gente tinha. Na época não existia bullying, não se falava em bullying, né. E ele colocou um caso que hoje seria classificado como bullying que aconteceu lá. Então, as crianças saíam da escola e passavam todos os dias, era um grupinho de 5 adolescentes, eles saíam da escola, passavam todo dia na frente da casa de uma pessoa, um homem, que ele tinha um problema de pele, que dava um vermelhão. A pele dele era toda escamada, era, se eu não me engano, era, esqueci o nome do problema lá, mas a pele fica toda vermelha e escamando. Uhum. E ele sempre teve um problema de aceitação dele com relação a esse tipo de doença de pele. Então, ele não gostava, né? Ele se julgava como qualquer outra pessoa quando tem algum problema. Tem algum problema. Esses 5 adolescentes passavam todo dia na frente da casa dele e gritavam para ele camarão. E ele não gostava. Ele brigava. Ele pedia para os adolescentes parar. E os adolescentes, achando graça, passavam todo dia e chamavam: "E aí, camarão? E aí, camarão? E aí, camarão?" Ele foi na escola, pediu para a escola tomar atitude. Escola, Não tá nem aí. ele continuar. Ele foi na casa dos pais dos adolescentes e pediu para que os adolescentes parassem de fazer aquilo, Nem aí. entendeu? O que que aconteceu? Chegou um dia que ele já não estava muito bem, os adolescentes pararam lá, chamaram ele de camarão, ele meteu bala nos adolescentes, matou. Não sei, agora não sei se foi todos, foi um, não me lembro qual que foi o Uhum. desenrolar. Aí ele foi preso, foi julgado pelo homicídio, mas ele foi absolvido Por conta do fato dele. por conta do fato do que os adolescentes faziam toda a vida. Então, o que que aconteceu? Foi que na situação em que ele se encontrava de extrema emoção, Foi o que gerou o fator gerador disso foi o aí. que gerou isso dali. E é. E não foi por falta de pedir, não foi por falta de avisar, não chega uma hora que o limite quando você se vê no limite de alguma coisa, você toma situação você Extrema, né? extrema. Por exemplo, se pegar um pedaço de pau e bater num cachorro que tá por mais manso que ele seja, quando ele tá no canto, ele faz o quê? De morte. Ele vai te avançar. Porque ele tá no limite dele, ele tá num canto, né. Uhum. Por isso que a gente usa o termo de cachorro acuado, né. Então, assim, quando você chega no teu limite, que você não tem mais para onde ir, você vai fazer o quê? Você vai avançar. E aí a gente entende é o que o bullying ele causa, né? O Sim, até onde pode chegar o bullying, né? É sim. ou a morte dele próprio, ou a morte das pessoas que cometem o bullying É, com ele, né? no mínimo, uma agressão física ali contra quem tá cometendo, né. Sim. Então é bem importante, sim, pai, mãe, prestarem atenção nisso. Converse com os filhos em casa, não é legal você ficar tirando barato da cara do outro. Uhum. Né. Se você está fazendo isso, de uma forma que não é ofensiva, que a pessoa não se ofenda,
é uma coisa, né? Nós nos criamos na escola brincando, Um apelidando o fazendo outro, um né? apelidando o outro. Eu me chamavam de girafa, um monte de coisa desse tipo. Tinha o outro lá que a gente chamava, que era mais gordinho, ô bola, ou não sei o Era eu, quê. esse aí. Então, sabe, a gente Né? se criou desse jeito, mas você se ofendia? Não. Não, Porque a gente, é porque assim, eu acho que quando você dá liberdade pra pessoa brincar contigo, zoar contigo, ela também dá liberdade pra você retribuir isso pra ela, né? sim, com certeza. Então a gente tinha esse tipo de coisa e ninguém se criou com problema. Mas por quê? Porque apesar de a gente brincar, Tinha uma compreensão também, tinha né? uma compreensão e havia um limite. Por exemplo, se te chamassem de uma coisa que você não gostava, você falava, ô, cara, eu não gostei disso. Né? E já dava a briga no final da aula, né? Já se pegava no No pau no final da final aula da a gente aula, o pau conversava. comia ali, E mas nunca mais assim, repetia. não repetia, o É. cara não falava mais, ou, né, muitas vezes nem chegava no ponto da discussão e da briga, você falava, não, ô, para com isso aí que eu não gostei, não vai dar, não vai ser bom, É, é verdade. né? A pessoa parava. Hoje em dia você vê que parece que não para, não tem limite. Faz. E continua fazendo até aquilo se E continua tornar. fazendo, né? Então você, pai, você, mãe, instrua teus filhos que quando vai fazer uma brincadeira, ela tem limite, Uhum, né? Ela tem o limite dela. Então, chamou o coleguinha lá de, chamou de gordo ou chamou de magro. Vamos usar o palito, né? uhum. Que é o magrinho ou de bola quando é o gordinho. Se não gostou, se o outro não gostou de ser chamado assim, se viu, se a pessoa, se o outro falou assim, ó, não chama assim que eu não gosto, ensine teu filho a parar, A respeitar. a respeitar, né? Porque ele também tem os defeitos dele, vai que ele tem orelha de abano, Meio, cara. Essa era né? Ou então o nariz famosa. um nariz Pinóquio. mais pronunciado, ou então um lábio É. mais carnudo. Daqui a pouco vão estar chamando aí, ô topogijo, Hum. ô orelha de abano. Teu filho vai gostar? Não, não vai gostar também. Isso. Agora vem na memória os apelidos que um dava pro outro, né? Era Meu muito. Deus. E o último assunto que eu queria conversar contigo são referente às fake news. Eu acho que hoje, principalmente, essa questão de fake news, até inclusive isso virou crime no Brasil, devido a ter um exagero, né? Sim. O que que a gente pode aconselhar as pessoas quando elas veem uma informação, por exemplo? Não divulgue, não faça divulgação. Viu uma informação. Cara, ó, a maioria das pessoas hoje está em grupo de WhatsApp. Uhum. Não tem, eu acho que não existe uma pessoa que não esteja Em algum grupo. num grupo. Se tiver, merece um prêmio, né? Porque Só se não tiver celular, né? só se não tiver celular com WhatsApp, senão alguém vai te pôr num grupo, Vai. né? E você vai estar lá, nem que seja o grupo da família ali com 4 pessoas, mas você vai estar num grupo. Internet e rede social, Facebook, Instagram, qualquer coisa desse tipo. Viu uma notícia? Primeira coisa, veja se ela é verdadeira. Não é porque alguém que você conhece te passou que essa notícia é verdadeira. Então, primeira coisa, verifique a fonte, que a gente chama. Hum, Pega a noticiazinha, vai lá no pai Google, né, no tio Google lá, faz a busca daquilo, procure saber. isso é Vai verdade. aparecer as matérias, se aconteceu, vai aparecer várias matérias, de algum jornal, de outro jornal, de terceiro, sabe? Pelo menos uns 2, 3 jornais. Aparece, né? Aparece. Então vai lá e procura. Não tenha preguiça de ler o jornal que você pesquisou o título, entendeu? Porque às vezes as pessoas lê o enunciado e acham que é uma outra coisa e vão divulgando fake news assim em cima daquilo que leu, tá? Então, abra a matéria e leia, né? Ler não mata. Muito É. pelo contrário, ele te traz instrução, tá? A única coisa que você leva quando morrer é conhecimento, o resto fica tudo. Então, abra lá, leia o que está lá, veja se é aquilo mesmo. Se for, beleza. Se não for, fala, cara, para de divulgar que isso daí é fake news. Já avisa pro cara, né? Avisa, pede para ele avisar nos grupos que ele publicou que não procede, a informação é incorreta, né? Se mesmo assim, digamos assim, você está num grupo lá e a pessoa está divulgando, você vai lá e fala, ó, para com isso aí é crime, não divulgue. E a pessoa continua divulgando, denuncie.
Você pode denunciar dentro da própria plataforma do Instagram, Telegram, Facebook, Discord, tudo. Você consegue Seja onde for, divulgar né? onde for, você consegue informar ali que está ocorrendo esse tipo de coisa e a própria plataforma vai te bloquear. Então, primeira coisa, denuncie, né? Viu fake news que realmente viu uma notícia que é fake news, denuncie, né? Não propague, não divulgue, não dê Dê ênfase. ênfase àquilo. Isso é Vai importante. acabar que daqui a pouco você vai estar respondendo criminalmente por aquilo. Que você compartilhou sem ir atrás saber se é verdade ou não. Ou compartilhou para ter likes, né? Que é o que mais Aí acontece é o hoje, que né? mais acontece O hoje. tal do like, o seguidor. O pessoal faz tanta loucura por isso, hein? Se quer seguidor, derruba uma colmeia Vai ter um monte de vai seguidor, ter né? um monte de seguidor, tem milhares em poucos segundos. Ou então senta no formigueiro. Melhor coisa, Vão subir tudo em tio seguidor. meu Deus, vai ficar uma maravilha. Não é nenhuma, é automático. Milhões em poucos segundos. É isso aí. Então, gostaria de agradecer a Tati pela presença, por estar explicando para a gente muitas dúvidas aí que muita gente tem, assuntos extremamente importantes que o pessoal às vezes não dá muita relevância, não vai atrás de saber, mas são assuntos que às vezes está acontecendo dentro da família da pessoa e a pessoa não tem o conhecimento ou não sabe como dar sequência a esse tipo de situação. Não sabe como lidar, Como né? lidar, né? Isso. A Polícia Civil, né, está sempre à disposição. Nós Isso. temos hoje um, um delegado, que é o titular, o delegado Procópio. Temos também a delegada Dayana, que está aqui agora em Barra Velha. Temos uma equipe de policiais, todos eles treinados e capacitados para atender esse tipo de situação, né? Me coloco à disposição de você também, aí quando Valeu. tiver alguma situação dessa, me procura lá na delegacia ou procure qualquer outro policial e a gente vai estar atendendo e vai estar dando os encaminhamentos necessários para todo mundo. Não esqueçam, polícia para proteger, então a gente tá lá para proteger você. É isso aí. A gente deixou ali o Instagram também da Tati ali, tá? Quiserem seguir ela ali, tá precisando dela, pode chamar ela no Instagram mesmo ali, alguma a denúncia, o Às pessoal vezes a manda no gente demora um Instagram. pouco para responder, É, sabe? Às vezes eu vou ver ali um dia, dois depois, mas eu tô sempre dando uma olhadinha. O Messenger do Facebook, não adianta me mandar mensagem que eu não baixei o aplicativo do Messenger, então eu não vou olhar, tá? Mas o entendi. direct do Instagram a gente sempre olha. Ou, inclusive o Lenilson fez até uma pra mim me proteger aqui, ó. Queria agradecer o Lenilson lá. Já vou até deixar aqui, ó, Lenilson, armada. baita do artesão, né, cara? Faz cada coisa linda. O Ele já cara é deixou muito aqui pra bom. mim. Eu ia até pedir umas munição pra ti emprestada, né? Mas aí você depois de ver aí. Tá. Quem sabe dá pra fazer com. Como é que é o nome daquele? É a coquinho, As então. bolinhas, É né? É, aquelas aí, ó. bolinhas de cedro. Aí eu acho que vai cair que é uma maravilha nessa. É isso aí. Mamona? Mamona, a gente fazia aquele estourador, Mamona, né? aham, é. Ou É, então faz um biscuit, né? com o dedão de luva também, Tem puxava no aquele com caninho. clipes e papelzinho, sabe? Não, isso aí é muito evoluído, menino. Clipes, papelzinho e borracha. Você enrola o clipes no papelzinho, dobra ele em V, pega o elástico de dinheiro e Ah, tá. esse é o Aí, ó. famoso biscuit, né? Esse daí Ah, isso aí é novo, então, aí, ó. esse aí não mata, mas Muita dói. arma artesanal. Nossa época a gente pegava a caneta e botava bolinha de papel dentro ainda. É, Aquilo lá, as meninas ficavam doidas, que jogava no cabelo, né? nossa, grudava Nossa, aquilo lá, com dava babo vontade de ainda. pegar o cara que fazia isso, mas erguer na porrada, né? Agora não dá pra fazer mais, né? Agora é policial, agora não dá mais, né? Mas é isso aí, obrigado, Tati, pela tua presença, obrigado por sanar muitas dúvidas do pessoal também aí, minhas também, que a gente, como pai, muitas vezes, a gente não sabe nem como proceder a muitas situações. E Sim, realmente é muito importante, tá? O pai ou a mãe ter esse contato, essa conversa com o filho, se abrir com ele, ser um amigo, né? E não ser ser. o carrasco, né? É, Como diz, né? a gente tem que aprender que o amor, ele é duas coisas, né? É você acolher e você também chamar atenção. Só que não exceda Aquele tanto limite, né? nos dois limites, né? Você Uhum, tem que ter um pouco dos dois. Você tem que saber quando e como chamar atenção ou dar uma puxada de orelha, uma ralhada, mas você também tem que ter o carinho, a conversa, a uhum. atenção com os teus filhos, né? Isso
é É o que importante. mais importa na formação deles, e é isso que vai fazer você evitar que teu filho, eh, passe por tantas situações difíceis, né, que às vezes ele está passando sozinho sem o apoio de ninguém, né. Sim. Então é muito importante isso, né. Às vezes, muitas vezes, aí o bullying tá acontecendo dentro da casa, né, e o pai e a mãe não estão nem se dando conta, né. É, às vezes Falta de atenção também é bullying, né. também, né, e assim, às vezes os irmãos brincando começam a usar adjetivos pejorativos, entre eles mesmo, Uhum. né. Quem nunca falou que o irmão foi encontrado na lata de lixo, que atire a primeira pedra, né. É Porque assim, a gente verdade. sempre fala: "Você foi o caminhão do lixo te deixou lá em casa, por isso que Ainda você mais tá quando tu aí, é o né". mais novo, né, É. no meu caso. Todo mundo fazia isso. Mas É. assim, tem coisas que entre irmãos já começa a aparecer, então dá uma olhadinha nisso, né, começa a conversar, explicar, Uhum. orientar, né, Sim. dar aquela atençãozinha que é necessária. Uhum. Pessoal, a entrevista vai estar disponível lá no YouTube, entrevista completa para vocês acompanharem depois. Quem não assistiu, quem perdeu aí, pode estar assistindo depois lá. Tem o Instagram da Tati também aí, que vocês podem estar seguindo ela no Instagram. Tem o meu Instagram pessoal também, que vocês podem estar seguindo lá, @jackson.veigooficial. E o da Tati é Tati da Civil. Tati da Civil, bem facinho de decorar aí. Até o próximo domingo, pessoal. A gente vai encontrar outra pessoa aí para a gente estar entrevistando aí. Tiverem sugestão, manda para a gente aí que a gente está sempre à disposição. Beleza? Muito obrigado e bom domingo a todos. Obrigada, tchau, tchau.